prezados telespectadores, minhas prezadas telespectadoras, boa noite. Exercendo o seu segundo mandato na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Márcio Pacheco é o meu convidado deste sábado aqui no Jogo Aberto, nos estúdios da TV Tarobá. Boa noite, Márcio. Obrigado por atender o meu convite e estar aqui conosco para mais uma conversa, né? Você que é um habitué já do nosso programa, já nos encontramos aqui muitas vezes ao longo da sua carreira política. E inicialmente eu gostaria de esclarecer aos telespectadores que, devido ao protocolo da emissora em relação à Covid-19, o nosso convidado, o deputado Márcio Pacheco, está usando uma máscara e o apresentador, no caso eu hoje aqui, não preciso usar. Tá? Então fica claro isso para evitar qualquer polêmica a respeito de um estar com máscara e outro não. Márcio, com os conflitos do embate eleitoral de 2020 já fazendo parte do passado, né? Já tem aí 6 meses, isso contribui para que haja uma reflexão mais serena, né, dos acontecimentos. Como você avalia essa sua segunda experiência na disputa pela Prefeitura de Cascavel? Bom, Caio, boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. Sempre uma alegria, um prazer imenso ser convidado para estar aqui contigo, um programa de audiência muito seleta. E é sempre uma honra, a gente sempre ouve o feedback das pessoas que acompanham o teu trabalho, sabem do teu profissionalismo, da tua competência, e para nós é sempre uma honra poder ser prestigiado com a participação aqui no programa Jogo Aberto. Obrigado, Márcio, é uma honra nossa. E assim, Caio, agora, como você disse, já num cenário já com avaliação mais aprimorada de tudo que aconteceu, nessa segunda participação nossa nas eleições de Cascavel, fica, Caio, na verdade, assim, um pouco até estranho dizer isso, mas fica uma grande vitória na caminhada que nós fizemos. Uma campanha muito bonita, uma campanha limpa, uma campanha sem recurso do fundo eleitoral, né? Pessoas realmente engajadas com um projeto realmente comprometido com a cidade de Cascavel, nenhum desgaste, nem nada que desabonasse a nossa conduta, o nosso trabalho. Evidentemente, o resultado que nós trabalhamos para obter, ele não veio, mas, assim, não existem, Caio, grandes homens que tenham chegado a grandes vitórias que não tenham passado por resultados adversos. Claro. Esse foi um resultado adverso que, muito pelo contrário, ao invés de nos deixar diminuídos, pelo contrário, nos trouxe uma grande reflexão, inclusive reflexões que nos fazem crescer, porque é justamente nas adversidades que nós mais crescemos. São as melhores lições, né, Quando Márcio? a gente está sempre numa caminhada, e eu tenho, graças a Deus, uma caminhada vitoriosa na minha vida, né? Estou já no segundo mandato de deputado, fui presidente da Câmara aqui de Cascavel, e caminhamos aí muito bem, graças a Deus, no nosso segundo mandato de deputado. Então, uma caminhada muito vitoriosa, mas essas adversidades, né, que aconteceu agora na segunda eleição, por exemplo, é o que nos faz realmente refletir, mudar rumos que podem certamente estarem mais alinhados com aquilo que o meu eleitor deseja. Então, estou muito feliz pela participação. O prefeito Paranhos venceu a eleição, é legítima a sua reeleição, né? E o que eu puder ajudar como deputado estadual na Assembleia Legislativa o município de Cascavel, através da gestão do prefeito Paranhos. Aliás, logo após a eleição, você já teve contato com ele, né? Acho que você conversou com ele, né? E se colocou à disposição na Assembleia, já teve esse... No início desse ano, né, Caio? Depois, também já a baixada, a poeira, vamos assim dizer. Esse é o desejo da população, da sociedade civil organizada. Que os homens públicos de Cascavel, que são representantes do nosso município, seja ele como prefeito, seja eu como deputado estadual, que nós estejamos em sinergia, em sintonia com aquilo que a população eleição deseja. É uma disputa que fica lá naquele momento, a população escolhe e acabou. Né? Exatamente, a população escolheu, passou. Agora é tentar estarmos unidos por Cascavel, que é o que importa. Márcio, um famoso político disse certa vez que existem eleições para se ganhar e eleições para se perder. Considerando que o pleito do ano passado foi marcado por um amplo favoritismo do prefeito Leonaldo Paranhos, que nunca, na verdade, por todas as pesquisas que a gente viu, pesquisas sérias, evidentemente, né, que a gente pode acompanhar, até eu como jornalista, ele nunca chegou a ter a reeleição ameaçada do começo ao fim da campanha. Qual era a sua expectativa realista diante dessa tendência que se apresentava? Claro, você também tinha esses dados, esses números, né? Teve, na verdade, Caio, um contexto que foi realmente assim muito Isso vale para você e para todos, né? Na verdade, assim, eu fiquei fui segundo colocado em Cascavel, já pela segunda eleição, fui segundo colocado. E o resultado que aconteceu em Cascavel, Caio, ele se repetiu em todos os grandes centros do Paraná. Então, nós havemos de ter
de compreendermos Essa leitura. que houve aí também um momento que foi realmente muito favorável para quem estava como prefeito e era candidato à reeleição. Foi assim com o prefeito Greca, Sim. foi assim com o prefeito de Maringá, foi assim com o prefeito de Londrina, foi assim com o prefeito de Foz do Iguaçu, de Cascavel. Todos se reelegeram Acho que e no se Brasil reelegeram com grandes essa vantagens. tendência também foi bastante Então, assim, predominante. se comparar o nosso contexto aqui em Cascavel com outros contextos, por exemplo, de Londrina, mesmo de Maringá, foi um resultado positivo para nós se compararmos o contexto como um todo. Mas era um momento ali e o prefeito foi reeleito, havia um sentimento da população que agora nos cabe, né, fazer parte de uma história que nós passamos, fizemos uma reflexão, nos fez crescer, como eu disse a você, e agora vamos para frente, sempre para frente, né? Vamos continuar desempenhando da melhor maneira o meu mandato de deputado estadual a favor da população para servir e dar a Cascavel, a toda a região oeste do Paraná, o melhor de mim. Falando do seu mandato, já agora voltemos ao presente, né, para a gente conversar sobre os assuntos do momento, da atualidade. Você passou a fazer parte, inclusive, da bancada de apoio, né, ao governador Ratinho Júnior. E essa tem sido, né, o seu alinhamento, né? Sim, na verdade, assim, o nosso apoio, o meu apoio ao governador Ratinho Júnior foi desde o primeiro dia que ele assumiu o governo, né? Nós estivemos alinhados e, como eu disse... E a eleição sempre, não abalou nessa relação não, em nada. Não abalou, Você não entendeu abalou. Que ele tinha, na verdade, essa tendência, até pela relação antiga com o prefeito Paranhos, de apoiá-lo, né? Não, nós dialogamos sobre isso, inclusive. Claro. Sabia que havia essa relação mais estreita, né? De mais longa data, vamos assim dizer, Sim. com o prefeito Paranhos, mas não arranhou em nada a nossa relação. Até porque a conduta dele foi bastante ética, né? Ele apoiou o prefeito, mas não desmereceu os demais candidatos. Não, manteve-se bastante discreto. Foi um resultado que não teve, na minha opinião, um alinhamento necessariamente por conta do governo do Estado. Foi um contexto, um momento, a própria performance do prefeito Paranhos, enfim. Então foi todo um contexto. Então não houve, mas desde o primeiro dia nós apoiamos, porque sempre digo, sempre que venho aqui, sempre disse, né, Caio? O que norteia fundamentalmente nós estarmos próximos a um governo ou não, é justamente o seu alinhamento ético, a possibilidade que existe dele estar ou não envolvido em escândalos de corrupção, que era o caso do ex-governador Beto Richa, e eu me mantive absolutamente distante, até pela minha condição de policial federal, isso exige do meu comportamento esse tipo de postura. E agora, o governador Ratinho Júnior, nós não temos uma suspeita, um escândalo de corrupção. Então, evidentemente, o trabalho que vem desempenhando tem o meu apoio na Assembleia. De forma incondicional, nós temos dado apoio ao governador Ratinho Júnior. Márcio, você já foi amplamente noticiado esse assunto na imprensa regional. Você está de malas prontas para deixar o PDT e consta que vai se mudar para o Partido Republicanos, que será o terceiro partido da sua carreira política, né, iniciada lá com o Partido Pátria Livre. Quais são os motivos dessa nova troca? Cara, na verdade, isso também acaba sendo fruto de um aprimoramento. Havia uma reflexão, mas eu tinha um entendimento, tal como diz, né, o ex-presidente Fernando Henrique, que você acabou de comentar, que as pessoas votam na pessoa e não no partido. Os eleitores escolhem pessoas e não partidos. Depois dessa eleição do ano passado, Caio, eu diria que isso é uma meia-verdade. Porque, no meu caso, houve um reflexo muito forte na questão partidária. Os meus eleitores, que sempre foram meus eleitores, que sempre tiveram um alinhamento com a nossa conduta, com a nossa postura, não conseguiram compreender essa minha filiação ao Partido Democrático Trabalhista. E questionaram isso. É um partido que não chega a ser de esquerda, mas é centro-esquerda, mas tem algumas lideranças bastante alinhadas, mais extremadas, né, para o lado socialista, digamos. Tem um estereótipo, o partido já acaba tendo um estereótipo, e tem algumas lideranças que realmente são bastante alinhadas com com conceitos que se misturam ali com a questão da esquerda. E os meus eleitores não conseguiram compreender, já havia ali uma leitura, e também isso também teve uma importância no processo eleitoral, na nossa avaliação. Uma rejeição, né, Márcio? Com certeza. Rejeição grande obteve, e as pessoas, embora conhecessem mais essa polarização que tem havido nesses últimos tempos... Confunde a cabeça do eleitor. Confunde a cabeça e fala assim, pera lá, mas esse partido não me representa, então eu não posso votar, mesmo que o Pacheco seja um cara que eu confie, que eu goste, mas o partido é muito, enfim. E acabaram, né, eu acredito que isso teve uma influência também no processo eleitoral e ajudou a aprimorar essa avaliação de que a gente tem que estar alinhado com um partido que tenha mais sinergia, uma imagem mais aproximada com aquilo que eu de fato represento, o segmento religioso. A sua escolha pelo Republicanos foi norteado por essa premissa de buscar uma sigla
solidamente identificada com digamos assim, os conceitos de direita, conservadores. Na verdade, é uma série de nuances, né, Caio? Essas premissas que você acabou de comentar, elas tiveram uma importância grande nesse entendimento. As lideranças que estão à frente do partido, tanto em âmbito estadual quanto em âmbito municipal, também são pessoas pelas quais eu tenho um respeito imenso, que é o Valdemar, presidente estadual, atual secretário de Planejamento, uma pessoa que tem uma lealdade, uma inteligência, né, e uma habilidade para lidar com as coisas boas da política. E aqui em Cascavel, o Renato Silva, que é o atual vice-prefeito, que também não se questiona a liderança e a importância dele. Então, uma série de questões que nós colocamos na mesa e avaliamos que é um rumo certo que nós estamos tomando. Estou muito feliz por esse convite, por essa construção que nós estamos fazendo com os republicanos. É bom esclarecer aos telespectadores que essa mudança só poderá se concretizar no ano que vem na janela partidária, quando se abre, é isso? Toda mudança... Para não haver risco de perda do mandato, né? Exatamente. Toda mudança de filiação ela acontece sempre 6 meses antes da próxima eleição. Portanto, as mudanças de parlamentares estaduais, que é o meu caso, elas acontecem sempre a partir do mês de março do ano que vem. Então, a filiação ela se mantém, mas já há, evidentemente, já é público, né, um alinhamento, uma construção para outro rumo, né? Para a gente concluir esse assunto da troca de partido, Márcio, e encerrarmos esse bloco, e partimos depois na segunda parte do programa para falar de pedágio, de campanha de vacinação e outros temas da política paranaense. O Republicanos, eu só queria ter essa visão sua, é o partido do vice-prefeito Renato Silva, né? E está na base de apoio do prefeito Paranhos, e então isso significa que vocês três lideranças políticas destacadas estarão juntos nessa nova composição, né, política. Imagina-se que existe, evidentemente, algum acordo, né, de convivência para que ela seja a mais pacífica possível e que os interesses todos estejam bem alinhados, né? Na verdade, são duas situações distintas, mas que dialogam, né? A minha visita e a minha disponibilidade para ajudar o município de Cascavel, a administração atual, ela foi antes dessa conversa sobre a questão partidária, foi lá em janeiro, e a mudança e alterar o rumo partidário também não tem nenhuma condição. Olha, você vem para o partido sob essa condição. Não, a questão partidária é uma situação, mas está naturalmente dialogando, porque o vice-prefeito atualmente tem uma boa relação com o prefeito, e eu já tinha estabelecido esse diálogo também com o prefeito. Portanto, há essa sinergia, não por conta da mudança do rumo partidário, mas por conta de todo o contexto que já foi apresentado, e com certeza há, nesse momento, um bom diálogo, uma boa sinergia dessas três lideranças que eu vou mencionar. O meu nome, do Renato Silva e também do prefeito Paranhos. Sempre é bom para o município que lideranças políticas trabalhem, né, em favor do interesse comum, independentemente da disputa partidária, da disputa política, né? Eu acho que a disputa é o momento da eleição, né? É o que a Depois população... disso tem que trabalhar. Eu fui muito cumprimentado, Caio, no dia que eu fui lá fazer a visita para o prefeito Paranhos. Muito cumprimentado pelo setor produtivo, pela sociedade civil organizada, pela população. É isso que as pessoas desejam. Lideranças que representam a população estarem alinhadas para defender os interesses da cidade de Cascavel. E isso mais ainda quando você perde a eleição e vai visitar o vitorioso, né? Então demonstra maturidade, grandeza, né? Humildade, tudo isso, né? Com certeza, Caio. Eu acho que isso tem que fazer parte do perfil de um homem público, né? Exato. Estar realmente se colocando à disposição para servir. Eleição passou, fica o município de Cascavel, fica a nossa responsabilidade com a nossa população. Márcio, você integra a Frente Parlamentar sobre o Pedágio no Paraná, e assunto que monopoliza todas as atenções do setor produtivo, da área política do Estado, tema que nos últimos 20 anos tem sido extremamente polêmico, né, no Paraná, por tudo que aconteceu em relação às concessões rodoviárias, né, todas as questões ligadas inclusive à justiça, as investigações da Operação Lava Jato. Enfim, estamos agora no momento de discussão da modelagem. E temos aí um grande problema, né, que é a proposta do governo federal, que é fazer por outorga onerosa, feitos os cálculos aqui por todas as entidades empresariais e vocês da política também, chegou-se à conclusão que é um formato extremamente danoso à economia do Estado. E vocês estão propondo o modelo por menor tarifa. Mas tá difícil isso, né? O ministro não abre mão, né, de fazer por outorga onerosa, né? Como é que você vê essa situação? Como é que sai desse impasse? Veja, Caio, nós precisamos ser respeitados. A população do Paraná já
foi penalizada por demais. E de maneira especial a região oeste do nosso estado, que é a nossa região. O custo do nosso setor produtivo, da nossa produção para chegar ao Porto de Paranaguá, todo o escoamento de safra, todo o transporte de tudo que vem para cá e que sai daqui, é sempre muito mais caro para a nossa população. Então eu tenho dividido sempre a minha atuação parlamentar em torno do pedágio em duas nuances, duas questões. Primeiro, discutir o pedágio, o projeto como um todo, que aí nós temos que discutir a questão da outorga, que nós temos um projeto na Assembleia, inclusive, que impede isso, pelo menos nas rodovias estaduais, que a maioria das rodovias são federais. Até a população, é importante a população entender. Sim. Tem pessoas que perguntam, escuta, por que o governo federal está fazendo as concessões se aqui no Paraná? Porque as rodovias são federais. As principais são federais. As principais são federais. Por isso que o governo federal é quem faz o processo licitatório. Então, essa nossa atuação para discutir esse degrau tarifário já estabelecido de início de 40%, nós entendemos que isso não tem sentido sem saber o valor efetivo que as obras vão custar. Esse desconto estabelecido de no máximo 17% na Bolsa de Valores também não faz o menor sentido, isso foge a qualquer debate de livre iniciativa, de livre negociação das empresas. Cada empresa deve oferecer o valor que achar que pode executar as obras. E tem que amarrar no contrato a certeza de que as obras serão executadas. Então, essa é uma discussão que envolve a população do Paraná. A nossa região oeste do Paraná é uma outra discussão. Então, eu estou pedindo, tanto em audiência pública quanto em inserção no site da ANTT, primeiro que se inicie de imediato, no primeiro lote de duplicações, a duplicação entre Cascavel e Matelândia. Até por importância da cooperativa LAR, todo esse tráfego tão importante que tem de Matelândia até Cascavel, que não está colocado no primeiro lote. Está colocado no terceiro lote, eu entendo que isso é um absurdo. Nós temos que ter prioridade, essa obra, prioridade absoluta. Outra questão que nos envolve diretamente, essa implementação de uma praça entre Cascavel e Toledo. Não é possível aceitarmos, Caio, mais uma praça. Isso está fora de cogitação na nossa avaliação. Então, dentre várias outras questões, nós temos apresentado esses questionamentos e me parece, Caio, que está, embora com a resistência do governo federal, do ministro Tarcísio, mas está havendo, na minha avaliação, uma construção desse desejo nosso que o governo federal, no tempo certo, vai nos ouvir. Você acha, então, que está aumentando essa possibilidade de que o governo possa rever esse formato, que é um formato que foi idealizado pelo Ministério da Infraestrutura para o Brasil inteiro, né? Essa é a grande questão, né? Ele pode servir para alguns locais, mas no caso do Paraná, como você falou, é um caso específico, tem uma outra história aqui, né? E esse formato específico que está sendo apresentado, Caio, praticamente nós estamos sendo quase como cobaias no Paraná. Pois é. Esse exatamente não foi implementado no Brasil. Ou também podemos estar pagando pelos erros de modelos que priorizaram a menor tarifa, tarifas muito baixas. Sem execução de obras. Sem execução de obras. E aqueles que tinham execução de obras não foram executados porque não remuneravam o investidor. Exatamente. Né? Então agora querem partir para um outro extremo. Mas eu entendo assim, Caio, o governo federal, o governo Bolsonaro, ele sabe do apoio que ele tem no estado do Paraná, especialmente na região oeste, que é a nossa região aqui. O nosso governador, Ratinho Júnior, também entrou desde o início de maneira muito clara, demonstrando que também esse projeto não pode prosperar. Tem a rejeição absoluta da Assembleia Legislativa do Estado. As lideranças do setor produtivo são contrárias. Não é possível que o governo federal não vá... rejeição popular, né? Esse modelo, né? Não creio que o governo não vá ouvir esse eco que é muito forte aqui do nosso estado. Você tem lá na Assembleia, vamos falar aqui da questão até da campanha de vacinação, né, contra a Covid, que nessa semana, agora precisamente hoje, nesta quinta-feira em que estamos gravando o programa, né, Márcio, e volto até a esclarecer os telespectadores que, por acaso, podem ter ligado a TV agora, eu estou sem máscara e o deputado Márcio Pacheco está com máscara, dentro do protocolo estabelecido pela emissora para a gravação de programas aqui no estúdio. Você está propugnando lá na Assembleia a prioridade, que seja incluído na lista do Plano Estadual de Imunização, prioridade para autistas e portadores da síndrome de Down. É uma falha, né, não ter nesse plano de imunização, especialmente o federal, que é o que mais ou menos determina como é que a vacinação funciona, não se ter pensado nas pessoas com deficiência, né, Márcio? Na verdade, foi um erro na nossa humilde avaliação, Caio, desde o início, quando se estabeleceu esse protocolo. Não são só os idosos que são mais vulneráveis.
E não são só os mais vulneráveis que merecem essa proteção inicial. Por exemplo, que agora já se inicia, já se implementa de maneira muito forte no estado do Paraná, inclusive no Brasil, essa imunização, por exemplo, dos policiais, dos profissionais de segurança pública. Como é que você vai deixar um profissional de segurança pública sem ser imunizado com prioridade? Até porque eles estão na linha de frente também do combate. Muito na linha de frente, tal como os servidores da saúde. Sim. Né? Então, assim, no dia a dia, no debate, no embate com todo mundo. As pessoas com deficiência, Caio, eu propus para as pessoas com autismo e com síndrome de Down, que são vulneráveis, que precisam de ser imunizados com prioridade. Mas dentro do projeto, tão logo ele seja implementado na CCJ, eu sou vice-presidente da CCJ, então nós estamos fazendo agora, nesse momento, Caio, a construção de um substitutivo geral, incluindo todos aqueles projetos que os deputados apresentaram como prioridade, né? Os segmentos como prioridade. Vamos apresentar tudo como um substitutivo geral só. Quando chegar no plenário, tem outros segmentos, por exemplo, né? Pessoas que têm doenças raras, são pessoas muito vulneráveis, que se forem acometidos pelo Covid, é quase que um atestado de óbito e outras doenças e outros problemas. Então, mas essa é uma causa nossa. Tem uma situação também grave dessas pessoas que elas necessitam de muita atenção da própria família e elas são potencialmente transmissoras da doença para os seus familiares que estão ao seu redor cuidando exatamente por serem extremamente vulneráveis. E muitas delas, Caio, não têm, por exemplo, a pessoa idosa, ela tem a consciência de que tem que cuidar das mãos. Tem pessoas que têm alguns tipos de deficiência que elas não têm essa condição de avaliarem que não pode adotar alguns procedimentos que trazem riscos à sua integridade e por consequência de toda a sua família. Que está esse projeto de lei aí para fazer essa inserção desses cidadãos, né, paranaenses com deficiência no plano? Eu apresentei o projeto, o deputado Tião Medeiros é o relator da matéria na CCJ, deve apresentar um substitutivo geral, acredito talvez já na próxima semana. Nós devemos aprovar, acredito assim, espero, desejo, né, aprovar na CCJ e depois para a deliberação do plenário, que eu estou pedindo ao presidente, delegado Francisquini, que a gente acelere esse processo, porque não adianta aprovar a matéria depois que já tiver imunizado praticamente toda a população. Tem que estabelecer essa priorização antecipadamente. Né? Márcio, aproveitando esse assunto da Covid, da campanha da vacinação, do enfrentamento à doença, à pandemia, nós temos neste momento, eu tinha até mencionado quando eu falei na quinta-feira que estamos gravando o programa, chegou mais um lote, né, de vacinas para o estado, o 12º lote, mais de 200 mil vacinas, né? Então isso vai permitir a retomada da vacinação que tinha sido interrompida em vários municípios. Esqueci de acrescentar esse fato. Agora, tem um debate no momento que é a questão da abertura dos templos religiosos. Você é muito ligado, você tem uma grande militância, né? Participação na comunidade católica de Cascavel e da região. E há um debate aí, né? Sobre a abertura dos templos, claro, dentro dos protocolos exigidos. Como é que você vê esse assunto? Né? Porque tem a questão do controle da pandemia, para evitar aglomeração. E é um assunto que divide a opinião pública, né? Caio, se tem um lugar que eu acredito que a chance é praticamente zero de haver um contágio de Covid é dentro de uma igreja. Eu acho, na minha humilde opinião, que é um absurdo você interferir em um templo religioso, estabelecendo-se e se tem um público que respeita as normas, é a pessoa de fé, a pessoa que vive... É uma pessoa naturalmente disciplinada. Disciplinada. Né? Ela vai à igreja, quais são as regras? São essas. Eles respeitam essas regras. E se tem um lugar que as pessoas deveriam ser respeitadas, inclusive incentivadas, porque esse momento de pandemia, Caio, não é só a questão financeira e tantas outras consequências que trazem. A questão espiritual é um dos pontos principais que faz as pessoas viverem com uma ou outra qualidade de vida. E as nossas igrejas, elas têm essa possibilidade de dar esse suporte espiritual para a nossa população. Então, eu sou um defensor incondicional de que as igrejas possam dar o devido atendimento à nossa população. Márcio, para a gente encerrar, estamos quase no final, temos alguns segundos. Eu lembrei-me agora do seu projeto, aquele que foi muito bem recebido, né? Sobre o pagamento da tornozeleira eletrônica pelos presos que têm condições para isso, que o Estado não tenha que ficar pagando já tem o benefício da liberdade condicional e ainda sair dos nossos impostos, né, o pagamento daquele equipamento que não é barato, né? E você fez um projeto de lei aprovado já pelo governador, mas não tinha sido regulamentado ainda já está em vigor? Um dos nossos papéis na política, né, Caio, é corrigir os absurdos. E se tem um absurdo que nós conseguimos corrigir na minha avaliação, pelo menos do ponto de vista de lei, de projeto, de aprovação, é isso, onde um indivíduo lesa a sociedade,
vai preso, quando tem um bom advogado é solto, e quem paga a tornozeleira dele é a população. Se ele tem um bom advogado, ele tem dinheiro, portanto ele pode... Exato. A época que nós aprovamos o projeto era entre 17 e 20 milhões de reais por ano, custo disso para a população. Aprovamos o projeto, foi sancionado pelo governador anterior, inclusive. O governador Ratinho Júnior regulamentou o projeto, mas faltava ainda a regulamentação do Poder Judiciário, que é quem vai efetivamente implementar a lei. Então estamos aí na iminência de ver essa lei plenamente implementada no Estado do Paraná. Eu tenho a grande honra de ser o autor desse projeto de lei. Parabéns, Márcio, pelo seu trabalho na Assembleia. Obrigado. Desejo a você muita saúde. Eu sei que você não pegou a Covid, né? Espero que se mantenha, até porque vai demorar para ser vacinado, você é muito jovem ainda. Nem tanto, aliás, fiz 44 agora dia 6, antes de ontem, né? Pois então... parabéns pelo aniversário, está em tempo ainda. Obrigado. Márcio Pacheco, deputado estadual, meu convidado desta noite no Jogo Aberto. Obrigado aos telespectadores pela audiência. Boa noite.